sejam bem-vindos ao Da Prateleira. Estamos no 15º programa já. Eu não sabia se chegava até aqui não, gente. E chegamos, né? E hoje, depois de 2 meses triste, sozinha e solitária, eu tenho uma convidada para falar comigo sobre um livro muito especial, que é a Fernanda. Quer se apresentar, Fernanda, para os ouvintes? Oi, eu sou a Fer, sou mais uma das loucas de livros e plantas. E tô muito feliz de poder participar do programa, finalmente, e falar desse livro tão maravilhoso. O livro, como vocês já viram, é As Meninas, e eu e a Fernanda lemos meio juntas esse livro, lá em 2016. A gente tentou fazer, não deu muito certo, mas a gente tentou fazer um projeto de leitura entre algumas meninas da igreja, né? E o primeiro escolhido foi As Meninas. Só que a Fer não pôde ir no dia, né, Fer? Teve problemas familiares e não foi na conversa no dia, né? Sim, a vida é muito louca, né? Aí às vezes não dá. Esperado. Então, olha só, eu não sei necessariamente a opinião da Fernanda e ela não sabe a minha, porque a gente não discutiu o livro juntas. Então vai ser inédito aí a conversa no programa. Como eu já disse, o livro é As Meninas. A autora desse livro é a Lídia Fagundes Telles. Ele é um romance que foi escrito em 1973 e ele venceu o Prêmio Jabuti de 74. E esse livro conta a história, então, de 3 amigas, a Lorena, a Lia e a Ana Clara, que são muito distintas em suas personalidades e histórias de vida. Elas viviam em São Paulo, num pensionato de freiras. Nas coisas que eu encontrei, eu não lembro, porque faz 2 anos que eu li o livro já, no ano de 73 também. As 3 faziam cursos universitários na USP, estavam ali começando sua vida adulta e tudo mais. E aí, como eu disse, as personalidades são muito diferentes. Então a gente tem a Lorena, que é a menina burguesa. Ela é filha de uma família muito importante de São Paulo, muito distinta. Ela tem devaneios, ela gosta de música e ela fica dentro do quarto. No livro ela nos dá a entender que namora um homem mais velho, que é casado, mas ainda é virgem. A gente tem a Ana Clara, que é a menina usuária de drogas. Ela é muito linda, como uma modelo, sempre fala muito da beleza dela. E tem um relacionamento, ela tem um noivo que é rico, com quem ela espera se casar para ter uma vida melhor, mas ela tem um amante que é traficante. E por fim a gente tem a Lia, que é uma baiana, filha de um alemão, pelo que dá a entender no livro, ex-nazista, com uma brasileira, e milita num grupo de esquerda armada e sofre pelo namorado dela que foi preso durante a ditadura militar. Né? Para lembrar, 73, a gente está no auge dos anos de chumbo da ditadura militar, então a gente tem esse o contexto onde essas meninas estão inseridas. E aí a gente tem toda uma discussão, né? Dentro do livro a gente tem as reflexões delas sobre a vida, sobre o outro, sobre o contexto que está passando por elas ao redor, e é basicamente isso que a gente tem como história básica. E hoje, só uma curiosidade, eu assisti uma entrevista da autora. Ela ainda é viva, tá, gente? Pelo menos eu espero que ela continue viva até o programa sair. A Lídia, ela deu uma entrevista há algum tempo atrás para a Companhia das Letras, quando foi relançar, os livros foram relançados pela editora, e ela disse que ela inseriu umas 4 linhas novas no As Meninas. E eu fiquei tipo, poxa, porque eu não li a edição nova, eu li uma versão, sei lá, dos anos 80. Então eu fiquei curiosa para reler o livro e saber, porque ela disse que dá uma mudada na trama, essas 4 linhas fazem diferença na trama, e eu fiquei curiosa para saber o que é. Eu também não li essa nova edição, eu fiquei curiosa, até procurei na internet se tinha alguma transcrição, não encontrei, mas pelo que eu vi, algumas pessoas comentando, esse trecho, ele meio que confirma uma dúvida da trama, assim. Mas não fui ver certinho o que era. Mas então você não sabe se porque tem 2 dúvidas que pairam, né? Que é a questão da temporalidade do livro, se ele se passa em 3 dias ou não. Tem gente que defende isso, né? E a questão do irmão da Lorena, se ele existiu ou não. É uma das 2 coisas ou você não sabe? Não sei, eu acho que é do irmão, porque esse da temporalidade, acho que é o Cristóvão Tesa que fala que o livro se passa em 2 dias, e é meio confuso mesmo o tempo, porque é um tempo bem psicológico, né? O narrador, discurso indireto livre, então ele mescla os pensamentos das meninas, não só entre capítulos, mas entre os parágrafos mesmo. Sim. E aí
elas trazem informações, trazem fatos que estão acontecendo há muito tempo já, estão se desenrolando ali, então não dá pra saber se é mesmo 2 dias, mas parece que dá a impressão de que é muito tempo, né? Tipo, semanas, assim. Mas eu acho que esse trecho deve ser mais da dúvida do irmão da Lorena mesmo. Tá. Só uma correçãozinha, e o livro, ele se passa em 69, porque tem o sequestro de um embaixador americano, se eu não me engano, e o namorado da Lia, da Leão, ele é um dos sequestradores. Participou, né? Isso. E durante o livro, ela sabe que ele vai ser solto, que ele tá como preso político, né? Ele vai ser solto, mas ele vai ter que se exilar na Argélia. Por isso, ela vai correndo atrás do passaporte também. Porque tanto que eu assisti o comecinho do vídeo da Tati Feltrin hoje de novo, e daí ela fala que é em 69 justamente por causa desse fato. E na sinopse do site da Companhia das Letras tá 73. Daí eu fiquei, eita Deus. Aí, é uma das 2 datas, pessoal. É ali no final dos anos 60, começo dos anos 70. Porque daí fica confuso. Eu também sabia da questão do sequestro. Daí eu fui confirmar, só ver os dados mais importantes no vídeo da Tati pra eu lembrar algumas coisas. E daí quando eu fui pegar a sinopse no site da Companhia das Letras, falava 73. Eu falei, tá ali, nesse período. Não sei o que passa, se eles criam um outro sequestro. Ela criou um outro sequestro no livro, que não é necessariamente o que aconteceu em 69, não sei. Mas enfim. E aí, você quer começar falando sobre o que mais te marcou na obra? Que eu me lembre, o que mais me marcou foi que a Lígia fez como se fosse uma alegoria das pessoas, da vivência das pessoas na época a partir dessas 3 meninas, né? Porque elas eram muito diferentes entre si, e mesmo assim, nessa amizade, a personalidade delas se mesclava, né? A gente sabia muito mais por exemplo, da Lorena a partir dos relatos da Lia e da Ana. Então, elas representam diferentes grupos de pessoas daquela época da ditadura, né? Tanto social quanto economicamente. Uma coisa que eu gosto muito no livro é que é uma visão feminina dessa época. E a gente não tem muitos livros de literatura que trazem esse viés feminino da ditadura, por exemplo. Então, o Alfredo Bozzi diz que a Lígia Fagundes Telles, ela meio que desmembra assim, o cotidiano da sociedade de uma maneira muito cruel. Então, nesse livro, ela faz isso de uma forma muito intensa, até pro período, né? Sim. E ele foi escrito sobre a ditadura na ditadura, então nem imagino como foi a recepção desse livro. E ele é muito emocionante também, tem essa coisa da amizade, assim, é muito forte entre as meninas e no texto. Por mais que a Lorena seja meio que a mais fútil, assim, a mais, né, avoada, digamos assim, sempre no quarto dela que todas buscam refúgio, né? Na banheira dela que elas relaxam, ouvem a música e tal, então ela é meio que a cola dessa amizade. E até no desfecho, o final, né? Eu sei que a gente vai contar o final. É muito bom o final. Mas é muito lindo, assim, como elas resolvem e como termina, assim, a trama. É aquele livro que a gente abraça e fica chorando um tempinho e querendo botar as meninas no colo e consolar todo mundo. É muito, muito bonito. É verdade. Eu gostei muito, assim, sabe, do jeito que é escrito o livro. No começo, eu confesso que eu tinha tido dificuldade em perceber que tava trocando
de narradora, né? Porque, que nem a Fer falou, tem horas que não é tipo, tem ali 5 parágrafozinhos de uma delas pensando, aí pula uma linha, 3, que às vezes acontece isso, né? 3 asteriscos no meio e começa a outra. Não, às vezes tem tipo, um parágrafo de uma pessoa pensando, no parágrafo seguinte tá outra, só que você tem que ler o parágrafo inteiro, daí você percebe que mudou de voz narrativa, assim. E no começo eu tava achando isso muito difícil, até me ambientar com as vozes das 3 meninas, né? A Ana Clara, que tem o apelido de Ana Turva, porque é uma menina viciada em drogas e tudo mais, eu acho o apelido engraçado, pior de tudo, eu acho coerente com ela o apelido. Ela é mais fácil de distinguir, né? Porque a maior parte do que a gente tem dela é um fluxo de consciência sob efeito de drogas, então não tem ponto, não tem vírgula, tem parágrafo que é gigantesco e não tem um sinal, assim. Você lê sem fôlego. Mas a Lia e a Lorena demorei um pouquinho mais pra entender que tava trocando. Eu ficava, mas o que tá acontecendo? Por que ela tava em outro lugar? Por que ela tá vendo da janela se ela tava em cima do quarto? Eu ficava confusa e daí... Isso eu gostei bastante, assim, da forma como ela faz isso. Sim. E além da voz narrativa das 3, tem a voz da Lígia, né? Dela como autora. Então, eu também tive um pouco de dificuldade de, no começo, identificar quem era quem. Mas depois, pelo jeito de cada uma falar, vai ficando mais fácil. E também, mais pra metade do livro, os trechos de cada uma vão ficando maiores, né? Que elas vão narrando pedaços maiores do texto. Tem momentos mais sem elas estarem interagindo umas com as outras, né? Isso. Da Ana também, elas chamam, a Lorena e a Lia chamam ela de Ana deprimida e deprimente, né? Que é bem... É triste e cômico ao mesmo tempo. Porque retrata muito o que ela é, né? Porque o Ana Turva é porque a Ana Clara é Ana Turva, né? Ela é difícil de entender, ela é cheia de problema. E daí o segundo apelido é ainda mais cruel, né? Sim. Durante o texto a gente vê que por ela ter tido uma infância muito miserável em todos os sentidos, pra ela é o único refúgio, né? Esse momento que ela tá drogada, que ela não tá vivendo a realidade, e dá pra perceber bem a transição dela desse mundo irreal pro real, porque ela começa a ficar totalmente desesperada com a realidade dela, que é uma coisa que ela não suporta. Então, pra ela, o único jeito de viver é sendo turva, né? Sim. Assado, assim. A história dela é bem triste. É até meio assustador, assim, de tão triste que é. Porque no começo, como ela tá sob efeito de droga, você não entende, né, o que ela passou na infância. E daí quando você começa a entender, você fica, eita Deus, não sei se eu quero ler mais, não. Mas leia, gente, é bom sim. Continuem, persistam, porque o livro é muito bom. E outra coisa que você falou, assim, só puxando, que daí eu já falo um ponto que me marcou muito na obra, é a personalidade da Lorena. Quando a gente fez a conversa lá, as meninas todas tinham detestado a Lorena, né? Visto que você falou que ela soa como uma pessoa mais fútil, é a burguesinha que é desnecessária, ela é nada ao mundo. E é engraçado porque ela é a minha personagem favorita. Eu amo a Lorena, e apesar de sim, ela ter uma postura que soa como fútil e alienada em boa parte do livro, ela é o que você falou, ela é a cola das 3 amigas. Eu acho que pelo final do livro, pelo jeito que ela tem essa crescente no final do livro, a Lídia também gostava muito dela, sabe? Que ela constrói uma personagem que é ambígua, que a gente tem que tem defeitos e que tem qualidades, porque, gente, ela é a que sustenta, não apenas financeiramente, mas também financeiramente, as outras 2 amigas, é a que dá paz, dá conforto, aconchego para essas meninas, é quem paga o preço, também, literal e figurativamente falando, dos atos dessas amigas, que possibilita que elas continuem nesses caminhos, sabe? E ela sabe que, elas me acham fútil e tudo mais, mas tá bom, sabe? O que eu vou fazer? Eu sou assim mesmo. E é engraçado de ter esse... Eu sei que se eu tivesse lido esse livro durante a adolescência, a Leão tinha sido a minha personagem favorita. Mas lendo o livro na fase adulta, foi a Lorena que me conquistou, assim. É engraçado isso. Sim, e essas atitudes da Lorena se justificam também pela vida que ela teve antes de sair de casa e ir pra faculdade, né? Porque... O pai dela, eu acho que foi pro
sanatório. A mãe dela totalmente tresloucada e não sabendo lidar com a própria vida, a própria realidade. E ela encontrou refúgio nessa alienação, assim. E acho que até nessa necessidade de ter uma vida limpa e organizada, né? Que daí ela tem um irmão que tá viajando o mundo e ela é sozinha, né? A mãe sustenta ela porque tem muito dinheiro, mas ela tá por conta, né? Então não sei se até ela... O fato dela agregar as outras duas meninas não é um jeito dela ter laços com outras pessoas, sabe? Ela se sentir relevante pra alguém, mas também sentir que tem um lugar no mundo, sabe? Sim, e ela fica esperando aquela ligação. Ai, coitada. Né? Que a gente não sabe se chega ou se não chega. Então ela tem uma visão muito romântica de tudo, assim. Até quando a Lia conta as situações dela como guerrilheira comunista, como uma pessoa que está prestes a sair do país para ir para um lugar que ela nem sabe onde é, o que vai acontecer, nem nada. Ela tem essa visão romântica de que não, vai dar tudo certo, que vai ser lindo, você vai ser feliz. Então, essa visão romântica, assim, é um refúgio para ela, porque se ela começar a ver a realidade nua e crua, perde todo o encanto, né? E ela vai virar mais uma desesperada, igual a mãe dela. E igual a Ana, né? Em certa forma, em certo grau também. Sim. E o que mais que você te marcou? Eu tive que também dar uma relida em algumas coisas para relembrar, porque tinha lido faz tempo. E acho que essa discussão sobre tabus femininos também no livro tem, ainda mais no contexto de ditadura, né? Que fala sobre homossexualidade, fala sobre sexo, fala sobre masturbação feminina, aborto, reparação, eu não sei como que é o nome daquela plástica da vagina, eu não sei o nome daquilo. Eu acredito que foi muito ousado, assim, da Lígia ter escrito isso. E foi uma coisa que, quando eu relendo, assim, agora, eu lembro que eu me impactei muito, porque eu nunca tinha visto uma coisa tão, assim, tão transparente, né? Porque ela fala sem nenhum pudor dessas coisas no livro e com uma naturalidade que parece que para as meninas era muito natural tudo isso acontecendo, né? Sim. E também, vendo o vídeo da Tati Feltrin, lembrei do relato de tortura, né? Que foi um relato real que a Lia lê para uma das freiras da pensão. E eu fico pensando como que o governo não barrou esse livro no lançamento, porque é um soco na cara, né? Tava um relato horrível e real e cheio de detalhes que só de ler já embrulha o estômago, assim. Então, ela foi muito corajosa escrevendo esse livro e publicando, né? Um dos motivos que eu coloquei para se ler esse livro é justamente isso, assim, essa coragem dela, que no meio dos anos de chumbo da ditadura publica um livro desse, tanto eu tinha posto só pela questão do relato de tortura, mas você tem razão, assim, da questão de ela falar sobre sexualidade de uma forma muito aberta, e não é uma coisa que não é pornográfica, não é suja a forma como ela fala, porque sei lá, eu não gosto muito de livros de pornografia, coisas do tipo, assim, tipo, pornografia eu tô falando no sentido até, sei lá, Nelson Rodrigues, gente, não 50 tons de cinza pra baixo, mas eu não gosto muito disso, essa questão muito escrachada, e ela fala sobre, mas não é nesse sentido pra chocar, pra horrorizar, é tipo, olha pessoal, tem que ser falado, sabe, tá tudo bem. Ela fala de uma forma muito natural, né, como uma da vida mesmo. E é engraçado, porque, sei lá, eu acho que até hoje a gente não tem a naturalidade de falar sobre sexo no Brasil com a qual a autora colocou há 40 anos atrás, 45 anos atrás no livro, sabe? Sim. E pensando agora, as três meninas vêm de uma tradição muito patriarcal, né? Familiar, assim. E elas, quando se juntam, as três amigas, elas conseguem trazer esses medos, essas questões, essas angústias desses tabus que provavelmente, se elas tivessem ficado
no ambiente familiar, elas não teriam esse refúgio, assim. Uhum. E outra coisa que você passou por cima também é essa questão de ter um olhar feminino, sabe? Não só por causa do período que é abordado, mas que é um livro basicamente de mulheres, né? A gente tem as três, a gente tem as principais, né? São daí as três, as irmãs que aparecem, algumas irmãs, e a mãe da Lorena que aparece ali em algumas cenas, né? Porque os homens são, tipo, os coadjuvantes de histórias que estão acontecendo ao redor da vida dessas mulheres, assim. E eu gostei muito de ter essa riqueza, sabe? De pessoas tão distintas, de realidades tão distintas, e que por N motivos da vida tão próximas nesse momento e tudo mais, e que são retratadas com verdade, sabe? Tanto que eu escolhi falar sobre esse livro, assim, porque como eu disse no começo, faz 2 anos que a gente conversou sobre ele, vai fazer 2 anos. E eu ainda me pego pensando, sabe? De vez em quando vem do nada, assim, e eu tô pensando nas personagens, e eu tô pensando na história. É um livro que não me deixou, sabe? Que não foi embora. E gente, sabe? Quão especial é um livro que 2 anos depois, você ainda, tendo lido uma única vez, você ainda para e pensa nos personagens, assim. Eu amei esse livro, de verdade. Sim, eu acho que é um livro para ser relido muitas vezes e para aprender muitas coisas a cada releitura, assim. Cada vez aprender um detalhe novo, porque no decorrer da trama a gente vai descobrindo mais detalhezinhos sobre a vida de cada uma das meninas e por que elas chegaram até ali e como. E aí tudo vai se explicando, tanto da personalidade quanto da situação delas. Uhum. E é muito gostoso ir percebendo e construindo na nossa cabeça essas histórias, assim. E eu acredito que quando eu reler esse livro na próxima vez, eu vou descobrir mais coisas e numa terceira leitura também. Uhum. E é meio que um livro infinito, assim, de descobertas. E que eu não consigo imaginar cansada dele, sabe? Não sei, é um livro realmente muito bom, gente, muito tocante, assim. E vale a pena, gente, vale a pena ler. Sim, maravilhoso. Lígia Fagundes Telles é maravilhosa em todos os sentidos e nesse livro eu acho que ela junta tudo, assim, da obra dela. É incrível demais. E é uma autora nacional, né? A gente tem geralmente como expoente, autoras brasileiras pensa sempre em Clarice Lispector, né? Eu acho que é a grande nome feminino da literatura brasileira, mas a Lídia tá aí. Queria muito dar um abraço nela pessoalmente um dia na minha vida. Não sei se vai ser possível, mas é uma mulher que... Eu só li 2 livros dela. Eu li esse e o Ciranda de Pedra. E, nossa, gente, que fantástica essa mulher, de verdade. Sim, ela é incrível nos romances, nos contos também. E ela consegue abordar muitos temas de formas diferentes. E é sempre... Você lê e você fica muito impactado, assim, com as histórias dela. E há uns anos, eu não sei se foi ano passado, ano retrasado, ela estava concorrendo ao Prêmio Nobel. Ela não ganhou. E alguém entrevistou ela, não lembro onde. E ela fala que não ganhei, mas não tem importância. Tanta gente já ganhou e tantos livros já ganharam e a gente nunca vai ler todos esses livros. Que é um prêmio, não importa esse prêmio, assim. E eu achei muito fofo da parte dela, que ela falou super bem humorada, sem nenhum ressentimento de não ter ganho, assim. Você ganha os nossos corações, tá bom já. Maravilhoso. E você quer então falar os motivos pelo qual você acha que as pessoas têm que ler a obra, além dos que a gente já colocou aqui? Sim, o Antônio Cândido, no texto Direito à Literatura, ele fala que a literatura, a partir da forma dela, né, da forma escrita, assim, da linguagem, ela tem como função ordenar o mundo para que nós, enquanto leitores, consigamos ordenar a nossa própria realidade. E a partir disso, o texto literário ter sua função humanizadora da gente criar empatia pelo diferente, da gente aprender a aceitar e entender outros mundos. E nessa mesma entrevista que eu falei, a Lígia diz que
nesse livro, as meninas, ela desembrulhou a partir das personagens uma época muito embrulhada. Então ela fez essa ordenação daquele período totalmente caótico, que até hoje a gente descobre atrocidades e coisas absurdas. Sim. E deixou numa ordem para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de uma perspectiva mais humanizadora mesmo. Então, eu acredito que a leitura desse livro, além de ser maravilhosa, assim, como literatura mesmo, como texto literário, é pra gente aprender um pouquinho tanto dessa época quanto criar empatia por essas personagens, porque elas são totalmente reais. Cada uma do seu jeito, elas são totalmente factíveis e num primeiro momento a gente pode detestar elas e falar, meu Deus, como que essa mulher tá fazendo isso? E a partir do decorrer da leitura, a gente perceber como elas são frágeis e como essa juventude delas é frágil, como a vida é muito frágil e muito passageira, e a gente poder trazer isso para nós e nos tornarmos mais afetuosos assim com essas situações que eu creio que são muito fáceis da gente passar na nossa própria vida, ou de conhecer pessoas que passaram por tudo aquilo que elas passaram. Então, acho que a leitura desse livro, além de ser algo muito prazeroso, ela traz um entendimento maravilhoso, assim, de tudo que aconteceu e uma nova perspectiva também, porque a gente tem sempre uma visão muito política, muito econômica da ditadura e não tem essa visão humanizada, né, das pessoas que nem estavam se envolvendo politicamente, que não apareciam na mídia ou que não sofriam algumas coisas, mas que indiretamente estavam nesse turbilhão de coisas que estavam acontecendo. Eu realmente fico triste porque tem pessoas que não gostam de ler, gente. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Assiste uma série da Netflix a menos por dia e vai ler um pouquinho. Não que as séries não sejam boas, é um divertimento bom também. Tem séries muito boas, mas é outro tipo de experiência, né? Sim, imaginar as personagens, imaginar os cenários, assim, é muito gostoso. E entre todos os motivos que a gente já disse, né, eu falei que eu colocaria a questão da coragem que a Lígia teve para escrever esse livro e tudo mais, então reforço o que eu já disse antes, vale muito a pena, só pela coragem dela, esse livro já devia ser obrigatório para todos os brasileiros lerem, de verdade, mas ele é muito bom, gente. E outra coisa que a gente, né, não vai comentar sobre o final, mas que final, gente, sério. O final desse livro é uma coisa que faz você valer, que faz valer a leitura inteira, de verdade, assim. Então, sabe, o livro ele entra numa crescente nos últimos capítulos, assim, que eles começam a ficar muito alucinantes e tudo que parece um marasmo, que a gente não sabe quanto tempo passou, de repente acontece muita coisa nos últimos capítulos e a gente tem essas meninas, então, colocadas numa situação limite, assim, e é lindo o jeito que se desenvolve o final, o jeito que a gente tem a resolução dos problemas que elas estão enfrentando, e é o que a Fernanda falou antes, assim, é da gente terminar e colocar ele abraçadinho no peito e ficar pensando na vida e tudo mais, assim, porque é muito incrível o final desse livro, de verdade. Eu tava lendo devagarzinho o livro, eu li um pouquinho por dia e, sei lá, as últimas 80 páginas eu li numa sentada, assim, porque eu precisava saber como que ia acabar o livro, e foi maravilhoso. Sim, eu lembro quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando, eu não acredito que é isso que aconteceu. Mas depois você começa a pensar e não tinha outra saída, não tinha outro final plausível para aquela situação, e realmente é muito, muito lindo como se desenrola e como a gente vê que o laço de amizade daquelas meninas é muito forte e vai além de qualquer coisa, assim. Sim. É muito maravilhoso. É isso de minha parte. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só pedir desculpas, que talvez eu tenha falado de uma forma meio confusa algumas partes. Não, eu não achei, não.
espero que a gente consiga alcançar mais leitores dessa obra maravilhosa da Lígia e que mais pessoas amem muito esse livro e coloquem como livro favorito da vida. Sim, na evangelização por Lídia Fagundes Telles e as meninas. Então eu te agradeço muito por ter aceitado gravar comigo, Fer. Eu que agradeço essa participação. Fiquei bem feliz que você aceitou. E, né, como a gente não tinha conversado antes, foi ouvirmos uma outra pela primeira vez a respeito do livro, foi legal. Sim, que bom que concordamos, né? Pois é, se a gente começasse a brigar ia ser triste. Sim. Mas é isso, eu agradeço a todo mundo que ouviu até aqui também. Espero que vocês tenham gostado da indicação e espero sinceramente que vocês deem a chance pra esse livro, gente, porque ele é maravilhoso, de verdade. E tirando quadrinhos, né, que eu já tinha indicado 2 quadrinhos, eu acho que é a primeira obra nacional que eu indico, então vamos prestigiar os nossos autores também. A gente lê muita coisa de fora e às vezes acaba ignorando a literatura brasileira que tem autores maravilhosos, entre eles Lídia Fagundes Telles. Então é isso. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Mamãe! É Deus, mamãe!